Dilema das Redes é um documentário original Netflix, dirigido pelo Jeff Orlovsky. Eu vou comentar o filme e depois tem 2 livros que eu quero indicar, porque eu acho que tem a ver de alguma forma. Eu falo sobre eles depois, vamos para o documentário da Netflix. O Dilema Social é sobre alguns dos maiores problemas com as redes sociais e como é possível manipular um grande número de pessoas através dessas ferramentas. O filme passa por diversos aspectos problemáticos das redes sociais, não é uma coisa só. Então ele vai falar, por exemplo, sobre, de certa forma, a invasão de privacidade dos usuários, de terem todos os seus comportamentos online analisados o tempo inteiro, mas é também sobre o fato de que essas empresas que prestam esses serviços têm que fazer dinheiro e eles fazem isso com propaganda, muitas vezes de mentira, de notícias falsas e criam problemas inclusive nas grandes democracias do mundo. Tudo isso acontece porque a gente está o tempo inteiro consumindo conteúdo nessas plataformas. E como eles têm infinito poder de processamento com inúmeros computadores, só para poder decifrar e prever o comportamento dos usuários, eles conseguem, através dos famosos algoritmos, entregar conteúdo que, teoricamente, é o que dá para entender que você quer consumir. Só que, junto com isso, ele te entrega anúncios, mas são anúncios que foram testados de forma sistemática por computadores para ver qual a melhor forma de convencer o usuário daquela notícia, por exemplo, ou convencer o outro usuário a comprar aquele produto que não necessariamente ele de fato precise. O documentário é montado de uma forma interessante, ele tem só 1h30, ele faz uso das principais ferramentas de documentário, então tem animação, tem encenação de uma situação fictícia para ilustrar algum ponto e tem, lógico, um monte de talking head, que nesse caso são várias das pessoas que de fato criaram algumas dessas ferramentas. Então são pessoas que ocuparam cargos grandes e tomaram grandes decisões em empresas como Facebook, Google, Instagram, e que em algum momento perceberam que a direção que aquilo estava tomando não era necessariamente para o bem. Então eles agora estão meio que revelando como que a coisa funciona de fato dentro dessas empresas. Antes de continuar, eu queria apontar 2 ironias aqui. Uma delas é o fato de que a Netflix também faz uso de algoritmo e estuda os seus usuários para poder fornecer mais conteúdo sob medida, de certa forma. Mas eu não acho que a gente vá ver tão cedo um documentário sobre como a Netflix está prestes a acabar com o mundo. E a segunda ironia é que esse vídeo está numa dessas plataformas que recomenda conteúdo para os usuários, mas é meio que a única forma viável que eu tenho de publicar isso, é o YouTube. Mas ele também e a Netflix também fazem uso dessa fragmentação de opiniões e de visões de mundo para poder ter conteúdo para todo mundo e, de certa forma, ter uma visão da realidade fragmentada, que é, no fim das contas, o maior problema que a gente vê ali no filme. Só que nas redes sociais, com os anúncios, tendo governantes sendo eleitos à base de mentiras, mostrando como as notícias falsas espalham muito mais rápido e são muito mais compartilhadas do que as verdadeiras, e mostrando também que o smartphone não é uma coisa tão simples de deixar de lado hoje em dia, porque tudo nele e nos aplicativos foi desenhado para que os usuários fiquem viciados mesmo, sempre querendo usar mais e mais. Então, assim, é um daqueles documentários bem apropriado para 2020, que é, porra, fim do mundo, é meio fatalista. Inclusive, a trilha sonora do documentário é completamente de um thriller, assim, é bem tensa. E parece pedaços também da rede social. Que eles devem ter se inspirado ali um pouco. Então eu acho que de certa forma é um documentário importante, porque está vindo de pessoas que de fato entendem do assunto, que estavam lá quando as coisas aconteceram, mas que me pareceu um pouquinho alarmista em alguns pontos, porque até onde eu vi, o que tem que acontecer é
é que as coisas têm que ser legisladas, têm que ser regulamentadas. Se essas empresas de tecnologia tiverem que começar a responder à legislação criada por países que proíba certas ferramentas ou certos comportamentos, eles não têm o que fazer. Se for ilegal, é ilegal. Enfim, é um assunto complexo e importante, então, é só 1h30, eu acho que dá para achar um espaço e assistir esse filme se você não tiver assistido ainda. E é isso sobre o filme. Deixa eu indicar agora os livros. O romance é um clássico aí do terror. Ele é narrado através de cartas, um romance epistolar. E é a história da criação de um monstro. O criador desse monstro é o Dr. Victor Frankenstein, que era um cara que queria ultrapassar os limites da época em relação à tecnologia de medicina, expandir e evoluir o conhecimento humano em relação a tudo isso. Então, as intenções, de certa forma, eram boas, assim. Mas o livro serve justamente como um cautionary tale, né? Uma história que é para te dar uma lição para que você preste atenção em alguma coisa, para que você tome cuidado. E a lição no Frankenstein é justamente que as tecnologias podem ultrapassar os limites morais e éticos e legais de uma época, de um lugar. No romance da Mary Shelley, o monstro, que é esse fruto da tecnologia que se torna incontrolável, é de fato um monstro. Inclusive, as melhores partes do livro são narradas pelo monstro. E aqui no Dilema Social, esse monstro é justamente as redes sociais e o que elas estão se tornando, o que elas podem se tornar. O livro ganhou um subtítulo meio sensacionalista no Brasil, mas é uma leitura que eu gostei bastante. Talvez por ser também uma pessoa fruto dos anos 90, muita coisa que ele conta ali, eu me lembro delas acontecendo. Então, a internet chegando e depois a internet banda larga chegando, e como a coisa foi tomando forma e mudando de forma ao longo dos anos. E o Edward Snowden, se você não sabe, ele é um cara que trabalhou nas maiores agências de inteligência e segurança dos Estados Unidos, desenvolvendo e mantendo diversos programas de espionagem ao redor do mundo. E ele ficou conhecido justamente por ter vazado para a imprensa, com muitos detalhes e muita informação e muitos documentos provando que tudo era real, informações secretas de um programa de espionagem que basicamente vigiava e guardava o tráfego de toda a internet do mundo, praticamente, para depois ter acesso a tudo isso por tempo indefinido, o que vai contra a Constituição de diversos países, inclusive dos Estados Unidos. Esse vazamento que ele causou reverberou e acabou resultando em novas legislações na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil em relação a privacidade, e resultou também na criação de aplicativos como o WhatsApp, que são encriptados de ponta a ponta. Algumas outras coisas também mudaram na internet, alguns protocolos de segurança, enfim. Teve todo um desdobramento em relação a essas denúncias que ele fez, inclusive pessoais para ele, porque ele não pode voltar para os Estados Unidos. E, enfim, ele entra em mais detalhes no livro sobre como é a vida pessoal dele hoje em dia, e no tipo de coisa que ele está trabalhando, que é também relacionado à manutenção de privacidade na internet. Edward Snowden, Mary Shelley. Tem links para quem se interessar pelos livros na descrição do vídeo. Quem tiver outras sugestões pode colocar nos comentários. E é isso. Até mais.